Olá, meu Brasil varonil, o meu abraço a você, meu amado e minha amada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Quero aqui trazer uma palavra de Deus para te abençoar. O nosso texto é Hebreus 13, 9. É um conselho de Deus para você. Se você quiser um bom conselho de Deus, fique até o final. Hebreus 13, 9 diz assim: Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado na graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Amém? Hebreus 9, do 7 ao 17, são deveres espirituais que o crente, você que precisa estar atento para essa realidade espiritual de Deus na vida. Não existe tanto de Deus como do mal. O mal é um ser espiritual. Vamos aqui aprender um pouco com esse texto, tá certo? Hebreus 9 começa assim: Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Olha, no segundo século, a igreja primitiva ela foi muito atacada pelo gnosticismo, tá certo? A ideia gnóstica aí do segundo século ela afetou demais a igreja lá no começo de sua igreja. E eu vou dizer assim para você, ela continua afetando hoje, na época da igreja moderna, através do cristianismo progressista, que negam Jesus como Deus, Senhor e Salvador, considera apenas a questão filosófica de Cristo, né, de mestre, ele é um grande mestre, é um filósofo e tal. Isso é gnosticismo, isto é evangelho, evangel, evangelho progressista, tá certo? Que tem a mesma ideia, vai ressurgindo só com nomes diferentes, tá certo? Mas a finalidade é negar a Cristo. Então, o gnosticismo, ela é essa heresia que afetou realmente a igreja primitiva do segundo século e continua afetando nos dias de hoje. Esse movimento religioso que é de caráter sincrético, né? Assim, uso de sincretismo e da questão esotérica, né? E tal, desenvolvendo assim nos primeiros séculos a imagem assim de uma mensagem de um cristianismo contra o institucionalizado, combinando isso, o misticismo com especulações filosóficas. Essa é a realidade. Você que é um pastor filósofo, cuidado para não se perder na filosofia, devagar, né? De ficar divagando nos pensamentos e esquecer que Jesus não é filósofo, é Deus e Senhor de quem crê. Então, o gnosticismo ele tem essa função lá no segundo século e ele continua ao longo da história aparecendo com nome diferente. Agora, desde 2001, vem aí com o nome de cristianismo progressista, tá certo? Mas é a mesma ideia, negar a Jesus. Então, naquele contexto, Hebreus foi escrito aqui nesse sentido por essas questões espirituais que envolvia filosofia com coisas aí dessa especulação de mística, né? Cuidado com as coisas muito místicas. Jesus é místico no sentido de ser espiritual e eterno, mas Jesus não é misticista. Ele é Deus e nem filósofo, tá certo? Então, qualquer conhecimento místico das verdades divinas que transcendam essa condição espiritual, ele não aceita, assim, é muito complicado, porque a função do gnosticismo é negar a Cristo, tanto lá como hoje, vai continuar negando até o fim. Daqui a pouco o cristianismo progressista não dá muito certo, porque já está muito claro, se você crê e pesquisa e lê, você já tem que saber. Não dá para se enganar. Amém? E o texto continua dizendo assim: porque o que vale é estar o coração confirmado na graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus para toda a humanidade, porque todos pecaram. Pense na pessoa mais santa do mundo agora. Pecou. É o pecado de Adão. Em Adão todos pecaram. Desobediência a Deus e carece da, glória, da graça de Deus. Isso, Romanos explica isso lá no capítulo 3, versículo 26 e 23, e depois repete no 6, 23, e assim, e desde o princípio está isso aí, desobediência a Deus, e aí vai aparecer nos ensinos. Às vezes são doutrinas de homens,
às vezes são doutrinas demoníacas, às vezes é homem e demônio tudo junto, que aí é que o negócio fica terrível, tá certo? Porque dá um equilíbrio, você pensa que é uma filosofia muito bonita, né? Os coach da fé. Não contra os coach profissionais que nos ajudam e nos ensinam a ganhar dinheiro, tá certo? Que não faz mal a ninguém. Mas coach da fé, meu irmão, cuidado. Portanto, o que vale ao coração estar firmado na graça é na fé em Cristo. Saber que ele morreu por mim, isso é graça de Deus. É o amor de Deus que João diz que Deus amou o mundo de uma forma tal, ele não sabe nem explicar. Foi de uma maneira tão extraordinária que deu seu filho para morrer por nós. Então, o que importa não é se você é muito sábio ou sabido. Cuidado com o sabido. Porque sábio em Deus, a revelação de Deus, a compreensão das coisas de Deus, amém. Mas cuidado com os sabidos, tá certo? Que querem lhe enganar. E eu digo enganar mesmo, querido. Não se iluda, tenha cuidado, leia a Bíblia. Então, o que importa é o coração firmado na graça, ou seja, na fé. Deixa eu citar o que Paulo diz em Efésios 2, 8 e 9. Ele diz assim: Pois vós sois salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não das obras para que ninguém se glorie. Fazer o que é certo, querido. Ajudar as pessoas, doar. Se você tem muito dinheiro, doe, ajude. Tem um bocado de gente morrendo de fome no Brasil e no mundo. Você pode ajudar pelo menos uma pessoa, ajude. Então, isso não lhe salva, porque é graça, é dom de Deus. O coração firmado na graça não se deixa levar por influências esotéricas, místicas, míticas. Essa coisa aí que aparece, esse reteté doido que estão aí. Olha, meu querido, eu digo para você, é ação do diabo e não de Deus, porque Deus nos deixa consciente. Então, é entender, em vez de entrar por esses misticismos que alguém com um discurso bonito vai lhe levar e lhe cativar, e você vai ver coisas estranhas acontecendo, coisa estranha acontece e coisa estranha quem faz é o inimigo da nossa alma, porque ele bota fogo estranho no altar. O fogo de Deus é santo, dá consciência, sabe quem você é e não vai entrar em misticismo que nega Jesus. Amém? E ele vai dizer, e não com alimentos. Olha, Paulo não está dizendo que a gente não tem que se alimentar. Eu estou aqui, eu acordei 6 horas da manhã, não merendei ainda, que eu faço isso só depois que eu termino isso aqui, porque antes eu tenho que orar, refletir para te abençoar. Daqui a pouco eu vou me alimentar. Paulo não está proibindo alimentos. Ele diz assim, portanto, o que vale é estar o coração firmado na graça, e não em alimentos. Eu vou fazer aqui uma colocação minha, tá certo? Porque quando Paulo, ele não está proibindo alimentar-se, mas eu penso que ele está nos advertindo, a gente está com o coração aplicado só nas riquezas. Hoje eu posso comer aí a melhor comida do mundo. Aliás, comida de gente que paga caro é umas coisas que se eu for comer, eu não vou gostar. Eu gosto de baião de dois com carne assada, tá certo? Mas olha, Paulo não está proibindo da gente se alimentar fisicamente, mas eu penso que ele está nos chamando a atenção para que essa condição material, até mesmo que seja o alimento, possa nos tirar de uma compreensão da verdade que é Cristo. Lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, 20 e 21, diz que glutonaria é pecado. Tá certo? Você tem que ver a Bíblia como um todo, tá certo? Não com parte isolada. Então, assim, ele não está proibindo alimentar-se, mas é colocar, até mesmo, nem que seja o alimento, antes de Deus. Pega um pratão, né? Se lembra nem que tem gente passando fome, mete a pá para cima, no Ceará que é a pá, tá certo? Aí ele nem se lembra. Aí depois bate assim e fala, nem se lembra que foi Deus que te abençoou. Isso, qualquer coisa que tire o lugar de Deus é uma complicação, tá certo? Portanto, Paulo não está proibindo alimento, não está proibindo trabalhar para adquirirmos bem, não está proibindo para que a gente usufrua das coisas boas da Bíblia. Daqui a pouco eu vou sair e vou passar uma semana numa praia aí com o telefone celular desligado para os crentes não me acharem.
Não é proibido, mas isso não toma lugar de Deus. Pode ter certeza. Lá eu vou acordar, vou fazer minha oração, vou ler um texto, não vou fazer vídeo não, porque eu vou estar lá descansando, tá certo? Mas isso não é proibido. Mas eu penso que Paulo diz que, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam, ou seja, colocando os bens materiais em primeiro lugar, a questão aqui não é se preocupar com o alimento, não é se preocupar com trabalhar honestamente para adquirir bens, não é desfrutar das coisas boas da vida, não é ler ou não ler filosofia. Eu leio filosofia. Tem delas que são boas, tem delas que são meio estranhas. A filosofia de Baruch Spinoza com relação à Bíblia é uma loucura, apesar de ter meu sobrenome, tá certo? Mas já li também, não faz mal. Eu não posso me deixar levar por isso, porque quem me conduz é a palavra de Deus e Deus através da sua palavra. Amém? Então, eu queria essa reflexão aqui bem breve para você. Paulo está dizendo para que a gente tenha cuidado com as doutrinas várias e estranhas. Está baseado na Bíblia? Tem respaldo bíblico? Onde é que a Bíblia diz isso? Pergunte para a pessoa. Onde é que a Bíblia está dizendo que isso existe, que isso aconteceu? Não, é porque eu peguei uma coisa aqui com a outra, misturei. Menino, cuidado com as filosofias vãs. Filosofias hoje do cristianismo progressista é uma verdadeira negação da fé cristã e está dentro das igrejas evangélicas, do catolicismo e todas as igrejas que se identificam como sendo cristã e evangélica. Está aí dentro. Amém? Tenha cuidado. Aí eu vou dizer assim, olha, a questão não é deixar de se preocupar com essas coisas boas, mas a questão é deixar de crer, de colocar Cristo como primeiro lugar na minha vida. Todas essas coisas são necessárias e importantes para a nossa subsistência diária. Beber água, se alimentar, tomar banho. Cuidado, tem gente aí que não gosta de tomar banho. Isso tudo é bom. Agora, isso para a nossa diária. Agora, a questão é a fé em Cristo para a nossa existência tanto hoje no reino de Deus como futuramente. Amém? Olha, não entra nessa vibe. Eu digo aqui vibe porque eu sou cearense, eu não sei inglês. Mas não entra nessa vibe que ela é a vibração das coisas místicas que causa só emoção. Eu ia dizer no plural disso, acabei de emoção. Emoções, tá certo? Então não entra nessa vibe das emoções. Rolar pelo chão, sei lá, não sei o quê, um discurso bonito que deixa você estarrecido. Onde é que eu estou? Nem sabe. O cristão sabe quem ele é, sabe onde ele está e sabe para onde ele vai. Para o céu, para o reino celestial. Então não entra nessa vibe do misticismo, da vibração, que deixa você fora de si, não. O reino de Deus é um reino real. É um reino que revela a graça de Deus que nos garante uma eternidade com Ele. Amém? Por isso, o Evangelho não nos deixa fora de nós, nos deixa muito mais consciente. Mas deixa eu concluir lendo o que Jesus disse em Mateus 6,33, no seu discurso da montanha, que é o Sermão do Monte, que é do capítulo 5 ao 7 de Mateus. 6,36, 33 diz assim: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O alimento, a comida, o sustento, o bem-estar, o lazer, o dinheiro, que é bom, tudo isso que é bom e justo e honesto, mas o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. Cuidado, desde o primeiro século, o gnosticismo nega Jesus, hoje está dentro das igrejas evangélicas como uma coisa chamada evangelismo progressista, e isso é mal. Deus te abençoe, Deus te dê uma boa segunda-feira, guarde a tua vida, a tua casa, e você possa, de fato, buscar em Deus a resposta, porque Cristo, que é Deus, é a resposta que você precisa. O Senhor te abençoe. Amém.